Fala galerinha da Fé com Destino, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Caio. Hoje eu tô aqui para falar sobre submissão, né? O que é uma mulher submissa, como a Bíblia diz, né? Muita gente interpreta de maneira errada, mas aqui eu vou explicar a maneira correta com que a Bíblia quer dizer, né? A respeito sobre a mulher ser submissa ao homem. A mulher deve ser submissa ao marido, né? Todos os cristãos são chamados para se submeter uns aos outros. Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros, mas submissão nem sempre significa obediência, né? Para entender o que a Bíblia quer dizer sobre isso, a mulher ser submissa, primeiro é preciso entender o verdadeiro significado, né, de submissão. Na Bíblia, submissão é uma regra para todos os cristãos. Todos devem se submeter à autoridade suprema de Deus. A Bíblia diz assim: a autoridade de Deus está acima de qualquer outra autoridade e devemos sempre obedecer a Deus. Então, isso quer dizer ser submisso, né? No que a palavra quer dizer, né? No que a Bíblia quer dizer a respeito de submissão, né? Além de submissão de Deus, agora eu vou falar a origem que a gente trata aqui no nosso mundo, né? Ou deveria pelo menos tratar dessa maneira. A Bíblia fala sobre submissão entre todos. Submissão significa viver pensando no bem dos outros, largando o egoísmo, em vez de cuidar somente de si. O cristão deve se preocupar com seus irmãos. Submissão é estar pronto para abdicar os seus próprios desejos, se isso for o melhor para outra pessoa. Em relação à autoridade, que seria governantes, líderes da igreja, do país, submissão significa respeitar e honrar os líderes. As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. No entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em recusar respeitadamente, né, respeitosamente. O cristão deve se preocupar com a paz das autoridades, né, não ficar sempre brigando, murmurando, né, falando que não aceita tal leis, mas você tem que obedecer como se fosse assim, igual vou entrar um pouco aqui na história dos governantes, né, na área política, mas assim, a gente nem sempre está de acordo com o que os políticos querem fazer, né? Eu não estou querendo puxar lado nenhum, porque aqui não é um canal de governantes, né? Não é um canal político, então a gente vai falar mais baseado na Bíblia, né? Então, submissão significa respeitar e honrar os líderes, né? Mas o que a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa, né? A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido. Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens, nem estão barradas de serem autoridades, mas no casamento o marido tem uma posição de liderança. Em relação aos filhos, os dois pais têm autoridade entre o casal. O marido tem a autoridade principal e a mulher deve respeitar essa autoridade do marido ser o principal, né? Porque naquela época antiga, o homem era visto como o homem da casa, né? Então a mulher tinha que ficar cuidando da casa, digamos assim, de uma maneira meio machista, e o homem iria trabalhar para dar o sustento para sua família, né? Só que ao longo dos períodos isso foi se quebrando, né? Então hoje em dia o homem e a mulher tá sempre ali lado a lado, tendo o mesmo valor. Talvez a mulher, para mim, na minha concepção, ela tem uma importância maior, porque a mulher é mais organizada, mais esforçada e ela se entrega mais para a família do que o próprio homem. Claro que não são todos, tem homens também que se entregam mais do que as próprias mulheres, tem mulheres que não gostam dos próprios filhos, digamos assim. Também tem os homens que não gostam do próprio filho, não tá nem aí, só pensa em sair, essas coisas assim. Então, no entanto, a autoridade da Bíblia é radicalmente diferente da autoridade do mundo, né? Liderar também implica submissão, colocar seus próprios desejos e interesses em segundo lugar, procurando o bem e a alegria de todos debaixo da autoridade. Isso significa ouvir, dar valor à opinião dessas pessoas, né? O verdadeiro líder é o servo
e não ditador. A Bíblia diz que o marido deve sacrificar, deve se sacrificar pela sua esposa, né? Ou seja, então não é somente a mulher que é totalmente submissa, o homem também tem que ser submisso à mulher, né? Tem que se sacrificar, né? A mulher, por sua vez, deve tratar o marido com respeito, né? Mas não só o homem, também a mulher, não só a mulher tem que respeitar, mas o próprio marido também, né? O bom líder sabe delegar autoridades a quem é competente. O marido que acha que deve tomar todas as decisões importantes sozinho, sem ajuda, é como se seja considerado um burro, né? E quando o marido é um mau líder, né? O que deve ser feito? Vamos lá, vamos debater esse assunto, né? Quando o relacionamento sai fora do padrão da Bíblia, né? Isso causa dificuldades em relação de submissão e liderança, né? Por exemplo, quando o marido é descrente, a esposa fica com toda a responsabilidade de ensinar seus filhos sobre Jesus. Se a vontade do marido colidir com a vontade de Deus, por exemplo, digamos assim, não querer ensinar os filhos sobre Deus, a autoridade de Deus é sempre suprema, né? Então, na submissão existe prioridades, a obediência a Deus vem sempre em primeiro lugar. Então, desobedecer a Deus para obedecer ao marido é pecado. Por outro lado, desobedecer ao marido para obedecer a Deus não é pecado, desde que seja feito com respeito. Se o marido se recusar a ser responsável ou está em uma posição debilitada em que não consegue liderar, ele delega automaticamente a responsabilidade para a esposa. Nessa situação, a mulher tem todo o direito de assumir a liderança, até que o marido esteja pronto para liderar novamente. Na ausência do capitão, o segundo em comandar seria, no caso, a mulher, né? Quando o marido é dominador ou abusivo, a esposa não é obrigada a viver debaixo de opressão, né? Ela tem todo o direito de se defender e rejeitar as atitudes erradas do marido. Nessa situação, a esposa deve receber todo o apoio, porque a culpa não é dela. O marido que abusa sem autoridade, abusa sua autoridade, precisa mudar, senão ele vai acabar destruindo o seu casamento e propriamente a família. Certo, galerinha? É basicamente isso que eu queria falar. No próximo vídeo eu vou falar sobre violência doméstica, né? Então aguarde, fique esperto que amanhã eu já lanço ele. Certo, galerinha? É isso por hoje. Fica com Deus. Até a próxima e um forte abraço, galera.